Olá, crianças! A nossa aula de hoje vai ser aula de Geografia e de História. Mas antes de começar a nossa aula, vamos orar, tá certo? Então, todo mundo fechando seus olhinhos e baixando suas cabeças. Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais este dia que o Senhor nos dá. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem permanecido fiel a nós, nos ajudando a cada dia, nos livrando desse vírus mal que está aí no nosso mundo. Que o Senhor continue abençoando cada familiar, cada mãe, cada pai, Deus, que o Senhor possa conservar os seus empregos e aqueles que não têm, que o Senhor possa abrir a porta de emprego, Deus. Deus, obrigada porque o Senhor nunca deixou faltar o pão de cada dia em nossas mesas. Obrigada, Deus, pela vida de cada criança que está assistindo essa aula. Que o Senhor os abençoe, dando capacidade de aprendizado, tanto dos assuntos que temos a tratar, quanto também da tua palavra, Deus. Que o Senhor possa estar purificando o coração de cada criança, Deus. Assim te peço e já te agradeço. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Então, crianças, a nossa aula sendo de Geografia e História, os assuntos são muito parecidos. Na verdade, são praticamente o mesmo assunto. Vamos falar sobre família. Então, minha família e suas histórias. Toda família tem a sua história. A de vocês, a minha. Então, será que na família de vocês tem alguma tradição? A minha, por exemplo, todo domingo a família se reúne na casa da minha avó para almoçar, para conversar. Então, isso já é uma tradição. Todo domingo, tios, primos, todos se encontram lá na casa da minha avó para conversar e se encontrar mesmo, botar o papo em dia. E na família de vocês, tem alguma tradição? Então, tradições de família. Tem aquelas famílias que gostam que todo domingo vá almoçar na casa de um familiar, ou então em Natal, por exemplo, festas comemorativas, né? Então, datas comemorativas, por exemplo, Natal, Réveillon. Então, toda a família se junta para ter aquele jantar, aquela ceia. Então, isso são tradições, tá bom? Então, essas são as tradições de família. Tenho certeza que na família de vocês tem muitas tradições. E as famílias? Agora vamos falar de famílias do passado, por exemplo. Como será que eram a família do passado? Olha essa imagem aí. A família e todo mundo posando para foto. Olha quanta gente. Então, tinha bastante gente mesmo. E era assim. As pessoas, quando vamos bater foto, vamos tirar uma foto. Então, todo mundo se organizava ali, a família, para guardar essa lembrança. Também tinham momentos de lazer em casa, onde a família se reunia, por exemplo. Antigamente não tinha televisão, então o que é que eles faziam? Sentavam ao redor do rádio para estar ouvindo rádio, radionovelas, que era muito comum naquela época. Então, ficava essa programação da família. E nos dias de hoje, qual é a nossa programação? Assistir televisão, não é? Já que temos televisão, então a gente se reúne ali em frente à TV para estar assistindo um filme, ou até mesmo brincando com o nosso irmãozinho, nosso pai, nossa mãe. Então essas são as nossas programações. E agora, vocês puderam notar uma coisa? Na família de antigamente e na família de hoje, dos dias atuais, olha só, reduziu bastante, não foi? A quantidade de pessoas. Antigamente era comum uma mãe e um pai, né, terem mais de 6, 7, 8 filhos, por exemplo. Então, tem famílias que tinham, um casal tinham mais de 10 filhos. Então, a família era enorme, né? Porque os filhos casavam, tinham outros filhos, e assim a família crescendo e crescendo. Hoje em dia, é comum uma família que tem, no máximo, 4 filhos ou 5. Estão estourando, mas é comum a gente ver mais o quê? A mamãe, papai e mais 2 filhos. Então, quando tem 4, 5 filhos, também já é uma ótima quantidade, né? Então, é comum nos dias atuais não ter tantos filhos assim. Mas antigamente eram muitos filhos mesmo,
tá bom? Então, essa é a diferença dos dias de hoje para os dias de antigamente da família. Antigamente se tinham mais filhos, hoje em dia nem tanto pela correria, né? Pela questão de emprego. Então, tem todos esses fatores que às vezes impedem o casal de ter mais filhos. Mas também na família vamos tratar sobre direitos e deveres. Sim, direitos e deveres. O que é que eu devo fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu também posso receber? Então, direitos e deveres na família. O que é isso? Vamos falar um pouquinho. No livro de vocês tem essa imagem aí, que ela mostra quais são os direitos de vocês. O que é que vocês é obrigado a receber. Então, isso está em lei, tá bom? Que é o direito da criança e do adolescente receber tudo isso. Então, vamos ler alguns direitos de vocês. Tem direito à saúde. Vocês têm que ter direito à saúde. Precisam ir ao médico se tiverem doente, remédio. Tudo isso papai e mamãe tem que providenciar a vocês. O Estado, por exemplo, se eu não tenho plano de saúde, mas tem as UPAs, os hospitais do Estado, vocês têm o direito sim de ser consultados nesses hospitais. Então, é direito de vocês. O que mais? Também tem direito ao lazer. Vocês têm direito a brincar. Não pode ficar só em casa preso. Tem direito a brincar sim. Direito ao esporte. Direito ao que mais? A cultura. O que é cultura? Vocês devem ter direito a ler, ter acesso a livros, ter também acesso a museus, teatros. Vocês têm que ter tudo isso. Também ter direito à educação. Sim, vocês têm que ir à escola, têm que estudar em casa. Se mamãe e papai puder pagar um reforço, também é ótimo. Melhor ainda que aprende mais. Mas vocês têm que ter direito à educação. Direito à alimentação, lógico, né? Papai e mamãe trabalham dia a dia para o quê? Para colocar comida na mesa, para que nada faltem a vocês. Então, esses são alguns dos direitos que vocês, crianças, têm. E eu tenho certeza que vocês recebem, tá bom? E agora vamos falar também dos deveres, porque vocês têm direito, vocês têm direito àquelas coisas que eu falei, mas vocês também têm uma obrigação a fazer, um dever a fazer. Que é dever o quê? Respeitar. Respeitar quem? Mamãe, papai, professor, todas as autoridades. Dever de estudar. Vocês têm o direito de estudar, então papai e mamãe pagam escola para vocês estudarem, mas vocês também têm o dever de estudar, que é vocês têm que ter interesse. Não adianta só estar na escola, também tem que ter interesse de estudar, pegar o livro, tentar ler, tentar fazer as atividades. Dever também de respeitar as regras. Vamos seguir as regras. Se em casa papai e mamãe diz que vocês têm que fazer, ajudar em alguma tarefa doméstica, por exemplo, ajuda. As coisas simples, arrumar o seu quarto, arrumar os seus brinquedos. Se a mamãe precisar de ajuda em lavar os pratos ou enxugar, vocês podem também fazer isso, tá bom? Vocês também têm dever de uma boa higiene. Então, tem que tomar banho, cortar as unhas, usar roupas limpas. Tem que ter uma boa higiene, até porque estamos enfrentando o quê? Uma pandemia, né? E esse vírus gosta de quê? De sujeira. Então, a gente deve cuidar da nossa higiene. Também vocês devem ser o quê? Bondoso, amável, amigo, nada de ficar implicando com coleguinhas, arengando, batendo no outro, nada disso. E também dever de preservar. O que é preservar? Cuidar, vamos cuidar da criação de Deus, vamos cuidar da natureza. Não devemos estar jogando lixo no chão, na rua, não devemos desmatar, nada disso. Vamos cuidar da natureza que Deus nos deu. E falando sobre família, falando sobre deveres que vocês têm, vamos ler aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha só que incrível. É obedecer pai e mãe. Isso é um mandamento. E é um primeiro mandamento que vem com promessa. Porque se eu obedeço meu pai e minha mãe, Deus acrescenta mais dias na minha vida. Eu vou ter mais dias, eu vou viver mais. Então é o primeiro mandamento que tem uma promessa aí. Obedecer pai e mãe. E esse é um dever que vocês têm. E esse mandamento, obedecer pai e mãe, não só diz respeito ao papai e à mamãe, tá? Mas de todas as autoridades. Por exemplo, quem for mais velho que vocês, no caso na escola, vocês devem obedecer quem? A professora, o diretor, a coordenadora, a secretária, os outros professores. Os demais coleguinhas também merecem respeito. Em outros lugares, a polícia, o juiz, outras autoridades. Na casa da vovó, a vovó, o priminho. Então, vocês devem respeitar, tá bom? Então, esse é o mandamento do Senhor. Ele diz que devemos respeitar pai, mãe, as autoridades. Porque, quando a gente faz isso, dias serão acrescentados na nossa vida, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Então, a atividade tá na agenda, o número da página do livro, ok? Então, crianças, bons estudos, beijos e até a próxima aula. Tchau!